Hoje nós vamos aprender a modelar o Bob Esponja. Esse aqui, vou medir para vocês quantos centímetros ele ficou. Ficou com 7 centímetros de altura e ele vai fazer parte de um topo de bolo, ó. Já modelamos o Patrick aqui no canal. E aí, vai fazer parte da composição do topo de bolo do aniversário de 3 anos do Noah, que é o meu caçulinha. Bora aprender? Tá animado? Bora! Não esquece de deixar o like e deixa um comentário. Vem aprender comigo! Bom, hoje nós vamos fazer o Bob Esponja, tá? Em um tamanho bem legal, eu vou usar aqui numa composição de um topo de bolo. Espero muito que vocês gostem dessa aula. Gente, a dica que eu dou, eu coloco lá no Google, tá? Pra procurar o personagem. E aí, eu procuro uma imagem em que ele esteja de frente. Porque aí, assim, ó, tá vendo? Eu tô até sem impressora, então o que que eu faço? Eu coloco a folha sulfite e passo com a caneta em cima da tela do notebook no tamanho que eu quero, tá? E aí, através desse, eu desenvolvi o molde, tá? Esse molde aqui, que é o que a gente vai tirar hoje no isopor. A técnica que nós vamos usar é a de modelagem no isopor, tá? Olha que legal. Ele tem, ó, quase 5 centímetros. Eu vou deixar aqui assim um pouquinho, porque se vocês quiserem, vocês deem print na tela e vocês vão conseguir tirar o mesmo molde aí, né? Passando por cima também e no tamanho que vocês quiserem, tá? Isso que é bem legal. Mas já deixei aqui também explicadinho como eu faço, tá? Então, é só vocês irem lá pesquisar o personagem que vocês quiserem, tá bom? Então, vamos lá. Mas, se você quiser, gente, não sendo repetitiva, mas já sendo, dê print na tela que vocês vão pegar exatamente o molde que eu vou fazer aqui, tá bom? Peguei aqui um pedaço de isopor, tá? Esse aqui é retalhinho, gente, retalhinho de isopor das minhas esculturas. Então, eu vou colocar aqui os alfinetes, tá? Eu tirei 2 moldezinhos, porque nós vamos utilizar um em cima e um embaixo, tá? Então, pra deixar aqui bem certinho, ó, eu vou pegar a régua, vou ver aonde terminou o meu molde e passo a régua, ó. Pra gente conseguir colocar na mesma direção o molde do outro lado do isopor, tá? Ó, deixa eu colocar aqui, virar aqui pra mim pra ficar mais fácil. Aqui, ó, tá? Então, eu tenho aqui exatamente onde eu vou posicionar o outro molde, ó. Coloco aqui também, ó, o alfinetinho nas 4 partes. É importante vocês colocarem o molde em cima e embaixo, porque a linha de corte do cortador vai seguir só o molde. Então, não precisa ter habilidade, nem uma direção correta com o cortador de isopor, tá? Ó, vocês vão ver. Eu vou posicionar, ó, em cima e embaixo, apoio a linha de corte no molde e só vou cortando, ó. Só vou cortando, tá? Ó, só vou, na verdade, direcionando, deslizando o meu cortador no molde, tá? Ó. Então, é importante que vocês façam, né, os 2 moldes. Aqui, o meu isopor, ele tem 10 centímetros de espessura. A gente não vai usar tudo isso, tá? Então, eu vou cortar aqui o tamanho do Bob Esponja, a espessura, né? O meu, ó, eu vou fazer com 2,5 centímetros, tá? Tirei. E ele é todo quadradinho. Então, diferente dos outros personagens, nós não vamos arredondar ele, tá? A gente vai usar ele exatamente como tá. Vou passar aqui a cola branca da Tec Bond, tá? Pra poder fazer uma camada de cola pra massa aderir bem nele.
Ó. Passo aqui com o dedo, ó, em todo ele. Ai. A minha mão devia ter algum tipo de corante que coloria o isopor. Bom, beleza. Agora a gente vai deixar secar. Nós vamos usar a massa para biscuit da Bela G na cor amarelo ouro, tá? Já é a cor perfeita para o Bob Esponja. As massas Bela G vocês encontram no site Mundo das Massinhas, tá? Eu vou deixar para vocês aqui na descrição do vídeo. Eles enviam pro Brasil todo. Olha, gente, que textura maravilhosa que tem essa massa. Eu sou completamente apaixonada por ela. Olha, acabei de tirar do saquinho. Olha isso, delícia. Para não grudar a minha massa na minha bancada, eu coloco algumas gotinhas de óleo paixão, tá? E aí eu espalho. Eu me adaptei bastante ao óleo, eu não coloco muita quantidade, ó, pra vocês verem, fica brilhando, mas não tá assim, com excesso, tá? E aí, agora a gente vai abrir. Precisamos de uma massa bem fininha, tá? É uma peça pequena, tem bastante detalhe, assim, de ondulação nas laterais. Então, se a gente abre uma massa grossa, nós vamos perder, né, esses detalhes. Então, ó, é uma massa bem fina, tá? Bem fininha mesmo. Abrir, ó. Vou pegar aqui a nossa peça, vou posicionar, deixa eu colocar um pouquinho mais pra cima, ó. Aperto pra poder unir, venho nas laterais, gente, ó, dá uma puxadinha nas laterais, tá? Pra ela grudar e ir aparecendo as ondulações que a gente fez, tá? No corte, ó. Aqui. Tá bom? Dou uma puxadinha. Essa partezinha aqui, ó, vou até rasgar já a partezinha do meio, tá? Pra não atrapalhar a gente. Rasgo. E agora, as laterais, ó. Venho, dobro atrás e vou rasgar também, tá? Ó, pra unir aqui em cima. Dou uma rasgadinha. Venho com a outra lateral puxando, pra não ficar com ar. Dobro. E já rasgo também, tá? Ó. Aqui embaixo, já vou rasgar assim. Nem precisa vir com o amarelo todo aqui embaixo, porque é a parte da calça, tá bom? Se ficou muito... sobrou ainda muita massa aqui, que agora nós vamos ver, ó. A gente tira os excessos, tá? Então, agora eu vou vir com a estequinha. Essas estecas que eu utilizo é lá do Mundo das Massinhas, tá? O site tá aqui na descrição do vídeo. São estecas de aço inox, que são esteca para a vida toda, tá? São maravilhosas, elas não grudam, auxiliam muito no acabamento. Ó. Então, ó, já alisei aqui em cima com ela e venho aqui, ó. O que eu tô fazendo? Eu tô vindo de lá pra cá porque tem um excesso de massa que eu não tô gostando. Então, eu vou vir, ó, pra escoar esse excesso de massa e, ó, já vou retirando também alguma coisa, tá vendo, ó? Sobrou, a gente vai tirando, a gente não precisa, né? Eu nem quero, na verdade, não é que eu não preciso, eu não quero. E aí, aqui a gente vai alisar. Eu vou passar aqui um pouquinho de água e vou alisar. Tá? Aliso bem. Pessoal, essa técnica que eu utilizo de esculpir o isopor, ela é maravilhosa, tá? Ajuda muito na secagem, na estruturação, na economia de massa, na facilidade. É uma técnica que eu utilizo bastante nos personagens grandes.
que eu ensino lá na Escola de Biscuit. A Escola de Biscuit é uma plataforma de cursos online, onde hoje eu tenho mais de 60 aulas disponíveis para vocês lá. Tem os moldes, dentro de cada módulo tá o molde para vocês baixarem, tá? Tudo certinho. Vou deixar o link da escola aqui na descrição do vídeo. Aí vocês entram lá para vocês saberem mais detalhes. Tem um módulo de precificação, tem um módulo de posicionamento digital que tá completaço. Então, não é só modelagem, tá? É tudo que a gente precisa para realmente trabalhar com artesanato em biscuit. E os personagens grandes, eles servem para ajudar a aumentar o faturamento, tanto na venda ou locação dos personagens grandes, como para você utilizar eles como produto estrela, tá? A técnica de produto estrela é você fazer as peças da aula, né, as peças da escola. Você posta, faz vídeo, leva para feira e as pessoas vão, a peça grande vai chamar atenção, você vai aumentar a sua autoridade de marca e a confiança que o cliente tem no seu trabalho. E aí você vai vender mais, tá? Então, além de você ter a possibilidade de atender decoradoras do Brasil todo para venda de peça, porque tá super em alta as esculturas nas festas, você pode, se você não quiser vender, você pode utilizar somente como produto estrela e vai aumentar o seu faturamento. Foi assim que eu fiz no meu início, tá? Eu vou deixar o link da escola aqui na descrição para vocês. Enquanto eu tô falando, vocês viram que eu tava alisando, né? Tô alisando toda a lateral, tirando as imperfeições. Aqui, ó, os excessinhos de massa, eu tô virando aqui pra trás, né? Embaixo, tá? Eu não quero que fique também excesso aqui embaixo, então eu vou esticando essa massa. Vai acabar fechando todo o meu isopor aqui. Opa, derrubei uma tesoura. Mas não precisa, tá? Tô fazendo isso porque ficou com excessinho de massa. E aí, a gente vai trazendo ele pra cá. Porque, na verdade, aqui embaixo, ó, nem fechou, não tem problema. Vai vir a calça ainda, né? Então, é uma massinha a mais. Então, não pode ter excesso, tá? Por isso que eu abri bem fininho a massa. Ó, vou passar o lencinho umedecido molhadinho na peça toda, pra tirar sujeira, pra tirar imperfeição. Aqui tem uma sujeirinha. Ah, tive que dar uma beliscada. Ah, eu tô tão com cuidado com beliscar, esqueci que ele tem bolhas, né, gente? Ele tem bolhas, não é bolhas, ele é uma esponja. Ó, eu vou limpar tudo. Limpei. E agora eu vou vir com um bolhador, ó. E aí, a gente vai fazendo algumas marcações, tá? Aleatoriamente. Que é as marcações da esponja, tá? Então, vocês podem fazer umas menores, outras maiores. Não precisa seguir um padrão aqui, não, tá bom? Ó. Beleza? Agora, eu vou deixar eles ressecando por algumas horas em cima de um travesseiro, porque aí não marca, tá? Fica bem bonitinho. Agora, nós vamos fazer a camisa. E eu vou abrir aqui uma massa junto com vocês, ó. Massa da Bela G. Quero que vocês vejam a textura dessa massa, tá? Ó, olha isso, gente. Olha que delícia, dá pra ver, né? Acabei de tirar do pacotinho. Elas são perfeitas. Agora, nós vamos abrir uma massinha branca bem fininha pra fazer a camisa. Gente, minha voz tá dando uma falhada. Não repara, não. Ó. Lá. Eu quero uma massa que seja bem fina, pra ela não atrapalhar. Não atrapalhar depois, né, na sobreposição.
Então, primeiro, né, tá o Bob Esponja lá dentro, depois a camisa e depois que vem a calça, tá? Ó. Então, vou vir aqui. E já vou, ó, grudando na volta toda. Rasga pra fazer a emenda. Esse tantinho aqui que sobra, ó, a gente pode tirar, tá? Ele não precisa ficar aqui. Então, ó, tô cortando pra tirar ele. Aqui eu vou passar uma aguinha e nós vamos fazer a emenda. Bem bonitinho. Ok. Esse branquinho, ele também vai precisar estar bem ressecadinho, para depois a gente colocar a parte marrom, tá? Ó, aqui parece que ficou meio tortinho. Eu vou arrumar. Tiro. E ajeito. Deixa eu limpar aqui. Belezinha. Então, esse branquinho, nós vamos precisar deixar ele secar, tá? Enquanto isso, eu vou pegar aquele desenho que eu mostrei pra vocês, que eu copio lá do notebook, lembra que eu falei? E eu vou vir, ó, vou medir o olho por esse desenho, tá? Então, eu pego a massa, ó, e vou fazer a medição, tá? Vou tirar os dois. Então, é interessante que vocês tenham em mãos a referência, porque aí vocês vão conseguir, né, utilizar para fazer com uma maior precisão. Ó, eu vou fazer seguindo aqui o tamanho do olho. Esse aqui passou um pouquinho. Belezinha? Vou usar cola branca da Tec Bond pra colar esse olhinho lá. Ui. Então, vamos lá. Essa referência, ela vai servir mais uma vez pra gente, ó. Eu vou colocar aqui em cima e eu vou saber exatamente onde vai esses meus olhos. Então, eu coloco um aqui, outro aqui, ó. Pra saber a altura do olho, tá? Vou apertar pra grudar bem. Ok? Vou pegar aqui um lencinho pra dar uma limpadinha. E por causa das bolhas, ó, eu fui meio cabeçuda, acho que era pra ter colocado aqui. O olho eu coloquei nas costas. E aí, ficou uma bolha bem aqui em cima do olho, aí ficou meio... Mas tá ok. Agora, utilizando o mesmo desenho, eu vou tirar o narizinho, tá? Então, o que que eu faço, ó? Eu coloco aqui em cima um pouquinho de massa pra ver o tamanho. E aí, sigo a referência, faço aqui o nariz, é um rolinho, né? A gente vai vir aqui. Opa, é pequenininho. No meio. Deixa eu ver, só conferir. Vou aumentar só um pouquinho, gente, porque o biscuit, ele vai ressecar, né? Vai ressecar, não, ele vai diminuir. Então, ó, aqui no caso do nariz, eu vou deixar um pouquinho maior. Eita, unhei o olho. Um pouquinho maior do que a referência, porque se ele diminuir um pouquinho,
né? Que vai diminuir, o biscuit diminui. Vai tá tudo ok, tá? Bem pouquinho. Ó. E aí, vou unir aqui também no meinho. Passar um pouquinho de água. Ok. E agora, eu vou fazer as bochechinhas. São duas bolinhas pequenininhas. Olhei ali também na referência, ó, duas bolinhas no cantinho do olho. Meu senso de direção tá maravilhoso, uma ficou enorme. Ó, coloquei, apertei, tá? Ó. Vou passar aguinha nas duas e vou agregar, tá? Então, vou vir aqui, ó. E vou unir ao rostinho. Ela vai ficar saltadinha mesmo, que é o que a gente quer. Une, dá acabamento. Assim. Agora, eu vou desenhar o sorriso com lápis, tá? Aqui ainda tá molhadinho. E aí, não tá pegando muito bem. Vocês podem desenhar ou pode recortar o sorriso que vocês querem e colar aqui em cima. Colar não, usar como molde pra tirar o sorriso certinho, tá? Provavelmente vocês não estão vendo nada, porque nem eu estou vendo direito a sombra que eu fiz. Vou pintar com cola. Com cola, gente do céu! Ai, meu Deus, eu não bebi nada, eu juro. Vou pintar com tinta acrílica preta. A pessoa não tá legal. Eu optei por fazer pintando esse aqui, tá? Dá pra fazer modelado, a boquinha, mas esse modelinho eu optei por fazer assim. Depois que eu fiz a parte preta, eu vou fazer com o vermelho a parte da língua, tá? Que é só aqui no cantinho. Faz ali um meio círculo e ok. Pro olho, eu vou fazer uma bolinha com o cabo do pincel. Ó. Aí, eu deixo secar pra depois fazer a bolinha preta de dentro. O dente eu vou fazer pintado também. Então, eu vou vir com a tinta acrílica. Com cuidado.
Nem respiro, gente. Ó. Faz os 2 quadradinhos, tá? Ok? Eu vou aproveitar e vou fazer uma virgulazinha aqui dentro do azul pra dar uma vida, sabe? Agora, nós vamos fazer o bracinho. Eu peguei 0,4 graminhas de massa e eu vou fazer assim, ó, como se fosse uma raquetezinha, fininho aqui e aqui a bolinha. Vou apertar com uma estequinha de faca, eu vou cortar reto, ó. E aí, aqui já sai o dedinho, ó, com uma estequinha de agulha. Essas ferramentas são lá do mundo da massinha, tá? Então, eu tirei o dedão. E agora, eu vou cortar 2 dedos aqui. Tem 3 dedos, 4 dedos na mão, né? 3 aqui, ó. Então, eu faço um corte, 2 cortes, separo nesses dedinhos. Aqui, ficou faltando um pouquinho de palma da mão. Então, vou dar uma esticadinha, ó, né? Pra aparecer a palma. Tem massa na minha unha. E aí, a gente vai dar umas beliscadinhas no dedinho, tá? Ó. Aqui, eu vou trazer um pouquinho, ó, da massinha, pra deixar bem marcadinha essa mão, tá? Essa palma da mão. Bem marcadinha. E afino o bracinho. Esse bracinho aqui, essa mãozinha, tem que estar bem seco pra gente colocar no corpo, tá? Então, eu vou deixar assim, no mínimo, 24 horas secando. Como eu vou fazer essa mãozinha pra cima, vou deixar secando assim e a outra vai estar pra baixo, tá? Vou fazer as duas. Agora, eu abri uma massa marrom, bem fininha também, ó. E nós vamos fazer o mesmo processo, tá? Então, aqui, eu vou deixar um pouquinho a camisa, né, aparecendo. E vou dar a volta. Passei o marrom na volta toda. Fiz o mesmo procedimento da camisa. A minha câmera cortou, gente, parou de funcionar bem na hora que eu tava dando a volta, então, provavelmente vocês não viram essa parte, mas é a mesma coisa. E aqui, qual vai ser a diferença? Nós vamos dobrar todo esse excesso para baixo, porque agora eu preciso desse excesso, tá? Eu preciso fazer aqui a parte de baixo da calça. Então, eu dobro e vou girando, vou, ó, movimentando a massa para fechar o buraquinho. Fechou o buraquinho? Agora, eu preciso que ele fique uniforme, tá? Então, a primeira preocupação é fechar, segunda preocupação é alinhar. Então, eu vou movimentando aqui a massa até que ela esteja bem retinha. Ficou retinha, eu vou dar o acabamento, tá? Aqui no meu caso, tem várias marcações ainda, ó, de emenda. Então, eu vou vir, ó, e vou emendando, vou fazendo as marcaçõezinhas. As marcações não, vou tirando as marcações. Ai, gente, nem é de madrugada, eu acho que é 9 horas da noite, a pessoa já tá passada. Ai, ai, ó. Ficou bonitinho. Certinho. Aqui deu uma entortada na calça, ó. Então, eu vou dar uma ajeitadinha
na massa, pra ela ficar retinha, tá? Eu cortei os arames, tá? Agora, pro tamanho da perninha, tá? Então, vocês vão precisar de 2 pedacinhos de arame de 4 centímetros, tá? Por quê? Primeiro eu vou colocar a calça, peraí, a perninha. Vou usar aqui de novo a referência e vou vir, ó. É bem pouquinho. Deixa eu pesar pra vocês, pra ver se a minha balancinha pesa. Ó, 0,6, tá? Cada bolinha. 0,6. Vou fazer. Peguei 0,6 gramas de massa, fiz um rolinho e vamos colar aqui embaixo, ó. Pessoal, eu fiz o meu com 2,5 centímetros, né? O meu Bob Esponja. Pode fazer mais fininho, tá, gente? Ó, meu deu 2,5 centímetros. Vocês podem fazer com 2 centímetros, que vai ficar mais bonitinho que o meu, tá? Eu só vi isso agora. Vamos fazer o quê? Coloquei ali a perna, agora eu vou colocar o arame. O arame, ele é muito importante, porque vai ser a sustentação, né, todinha aqui do Bob Esponja, tá? Deixa eu ver aqui o tamanho das perninhas. É 1 centímetro de perna, só que ainda tem que entrar no sapatinho. Então, eu vou deixar aqui, ó, 1,5 centímetros pra fora, tá? Porque a gente ainda vai fazer o sapato. Pro sapato, nós vamos precisar de 1 grama de massa. Eu vou fazer um rolinho. No meio desse rolinho, eu vou marcar assim, ó. Como se fosse um feijãozinho, tá? E essa marcação é pra cima mesmo, ó. Fiz isso, vou pegar aqui um tiquito de massa e vou colar aqui em cima pra fazer o acabamento do sapatinho, ó. Assim, tá? Vou fazer os dois. Eu abri agora uma massinha amarela, bem fininha, que a gente vai fazer aqui, ó. Vai encapar a perninha, tá? Encapei. Cortei o excesso. Eita, coloquei o dedão lá no zóio do bicho. E agora a gente vai grudar, tá? Então, venho. Aliso. Tem que ficar bem justinho. Se ficar com ar, ela não adere. Aí vai dar um problemão, né? Então, a gente coloca bem justinho. Gruda bem.
Ó. Prontinho. Eu empurro um pouquinho aqui pra perninha, pra dar uma grudada, tá? Belezinha? Agora, vamos passar cola branca. Já vou dar aqui um buraquinho na botinha. Pra facilitar. Passar cola branca. E vamos colar. Isso. Aqui. Aí. Agora, pro bracinho, nós vamos usar 0,4 gramas de massa. Eu faço ali um rolinho. Passo cola. Vou posicionar, ó, na lateral. Um aqui vai estar pra baixo, né? E o outro pra cima, ó. Então, eu coloco na mesma direção, mais um pra baixo, um pra cima. Vou fazer aqui um furinho pra gente encaixar a mãozinha. Passo cola na mãozinha e enfio dentro da camisa. Assim. Agora, eu abri uma massinha vermelha, bem pequenininha, que eu vou cortar a gravata. Então, corto um rolinho, corto, vou afinar aqui, ó, ela vai afinando pra cima, a gravatinha dele. Vamos vir aqui e colar. Então, aqui ficou grande, corto, posiciono no meio, aí. E aí, pra fazer o nozinho, eu vou fazer a mesma coisa, ó. Vou abrir a massinha e vou cortar um pouquinho mais grosso do que eu cortei a gravata. Eu vou cortar aqui uma forma do nozinho. Ó, tá? Assim. Deixa eu dar uma ajeitadinha. Ficou assim a gravatinha. Agora, nós vamos fazer o detalhe da camisa. Que eu vou abrir um pouquinho de branco, bem fininho. Opa. Aqui. Vou cortar uma tirinha. Aí, dessa tirinha, eu corto na diagonal. Ficou muito grande, tiro um pedacinho, ui. Ó, o formato que ficou. Aí, eu vou vir aqui na lateral e vou colocar pra fazer a parte da camisa. Vou fazer dos dois lados assim, tá? É bem pequenininho, é difícil de ficar manuseando, ó, porque é pequeno, né?
Aqui. Aí. Encaixa um de cada lado. Aqui já deu a camisa. O detalhezinho ali da camisa. Pessoal, a câmera acabou cortando a parte que eu fiz os cílios. São só 3 risquinhos e eu fiz a parte pretinha aqui do olhinho também, tá? E pra finalizar, eu fiz aqui, ó, como se fosse um pesponto, tá? De tinta também, com a tinta acrílica. Aqui a mãozinha ainda tá molinha, né? Eu coloquei pra mostrar pra vocês. Mas olha só o resultado dessa peça. Comenta aí se vocês gostaram, o que vocês acharam dessa aula. Já está aprovadíssimo pelo meu cliente, no caso, Baby Noah. Gente, ele amou, ficou super encantado pelos personagens. Hoje nós aprendemos o Bob, mas na aula passada nós aprendemos o Patrick. E ó, eles vão fazer parte de um topo de bolo, assim ó, juntinhos. Olha que gracinha. Então, se você ainda não assistiu a aula do Patrick, dá uma olhadinha aí no meu canal, tá bom? O Patrick já tá até sujinho, olha aqui. Porque Noah pegou pra brincar, gente. Tava lá fazendo historinha. Tava com os dois, tá? Esse aqui tá com o braço molhado, na verdade. Vamos revelar o segredo. Eu até arranquei o braço. Por quê? O que vocês acham? Que Noah já pegou pra brincar e arrancou o braço, entendeu? Não tava nem seco e ele tava brincando. Porque ele achou que é brinquedo. Bom, fiquem com Deus, beijos e até mais!